Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa TV News, onde eu e você teremos uma manhã especial recheada de novidades, notícias e na companhia também do PQP com Toné. Bom dia, Toné, seja bem-vindo. O que você tem pra gente hoje? Bom dia, Pérola, bom dia a todos. Algumas novidades. Aqui em Itabuna a gente já começa na quarta-feira, véspera do carnaval, com problema no fornecimento de água. Alguns bairros vão ser afetados porque a IMAR está fazendo serviço de manutenção. Aí eu vou falar quais são os bairros que serão afetados a partir de hoje. Então vai atrasar a distribuição de água. Segura aí a onda porque o calor está muito forte ainda. Vamos falar também sobre a questão dessas universidades que tem o tal Enemed, que é um quesito de avaliação sobre a atuação e serviço oferecido pelas universidades de medicina, que realmente estão deixando a desejar. Então foi feita uma avaliação, foram dadas as notas, e aqui na Bahia, várias universidades alcançaram notas muito ruins. Eu vou citar mais adiante quais são essas universidades de medicina que não estão cumprindo com o seu papel. As chuvas continuam intensas aqui no sul da Bahia e no Brasil inteiro, que tem realmente chovido muito e tem atrapalhado a vida de muita gente. Outro assunto que a gente vai falar aqui também é sobre a questão de feminicídios, que continua assustando. São 4 assassinatos por dia. Brasil bateu recorde em 2025 no número de mortes contra mulheres e também no número de ocorrências. E o carnaval está chegando aí. Nós vamos conversar aqui com o responsável pela segurança do carnaval antecipado a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias de folia. Já está causando alguns transtornos, mas paciência, só 4 dias, depois termina. E um boicote que a Alemanha está pedindo contra a realização da Copa do Mundo. Como a gente sabe, vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, por causa das posições e das atitudes do presidente Donald Trump. Não deve se misturar esporte com diacho de política, acaba com isso. Esporte é esporte. É política, não tem que misturar isso. Ah, vai boicotar? Não tem que boicotar. Nem na Segunda Guerra o boicotou e não deu certo, acabou, quieta com isso. E uma caminhada do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, que está saindo de Minas para Brasília. São mais de 240 quilômetros, todo mundo andando em protesto contra as prisões injustas de 8 de janeiro e também contra a perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro. Pérola. Iniciamos então aqui a nossa manhã juntinhos, mas antes das nossas notícias, a gente já deu aí um giro com a Tonezinha no PQP. É hora de saber como fica Itabuna e as demais cidades aqui da região nessa quarta-feira, se o dia faz sol, chuva. O que a gente sabe é que o verãozão continua aí, mas essa época do ano, ela também vem ali com muitas chuvas devido às altas temperaturas. Então, Itabuna nesse momento marca 25 graus, um tempo agradável, clima gostoso, não é sol nem chuva. No entanto, desde ontem à noite já estava formando para chuva. Então a noite fez ali um friozinho melhor, refrescando então os ares da nossa cidade. A noite se intensificou cada vez mais por volta de 10 horas, 11 horas, 11 e meia, meia-noite já era uma chuva considerável. Após esse período, deu uma estiada e hoje o tempo amanheceu assim nublado, mas um tempo gostoso. No entanto, sim, tem expectativa de chuva para hoje em Itabuna, então tem chuvas fortes hoje em Itabuna a qualquer momento. No entanto, o que é esperado de fato é um volume considerável a partir ali das 11 horas, 11 e meia, meio-dia. Então você de casa que vai sair já coloca ali o casaco, já leva o guarda-chuva na mochila, na bolsa, no carro, para evitar então ali resfriado. Ilhéus, 26 graus, máxima de 27, ou seja, a temperatura continua amena durante todo o dia.
Tem chuva forte também para Ilhéus, Itacaré 26 graus com máxima de 28, chuva forte também em Itacaré, inclusive nesse momento Itacaré já garoa, Itajuípe 25 graus, Uruçuca 26 graus com máxima aí de 28, chuva forte também em Uruçuca hoje em todo o dia. Temos aqui também Canavieiras, 27 graus, a máxima aí é os 27, então o tempo permanece nublado durante todo o dia com chuva considerável também nesse momento. Vitória da Conquista, 22 graus, tem previsão aí de chuva forte a partir ali, então, das 13 horas. Então, Vitória da Conquista, o tempo muda, fica realmente muito frio por lá. No entanto, nesse momento se encontra até mais agradável. Então, a temperatura aí pode cair até os 17 graus, 18, 17 graus, no restante do dia em Vitória da Conquista. Temos aqui também para você a previsão do tempo para Salvador. Salvador, nossa capital baiana, que já começa aí as organizações de carnaval, uma temporada, olha, turística e uma temporada para lá de animada. 27 graus com máxima de 28, chuva também durante todo o dia em Salvador e o tempo permanece aí nublado agora pela manhã e até ali meio-dia a gente espera então esse volume de chuva e é um volume muito, muito forte e preocupante para áreas de alagamentos, para pontos ali de deslizamentos e também, como as pessoas sabem, né, Salvador tem um fluxo intenso ali de carros, de veículos, um trânsito considerável, então se torna até muito perigoso esse fluxo de pessoas com deslizamentos de terras. Também já aconteceram algumas caídas de árvores ali, algumas quedas, ou seja, fica o alerta também para você que tem familiares, para você que está em Salvador e nos acompanha. Mas a gente já começa as nossas notícias agora falando de um caso e trazendo a atualização dele. O episódio da morte das 3 mulheres. Nós trouxemos agora, nesse início de ano, a atualização do caso, onde o Ministério Público havia acatado, então, a denúncia da polícia, da Procuradoria-Geral, que seria a Polícia Civil da Bahia. No entanto, não haviam os vestígios sobre o DNA do suposto criminoso, do suposto autor dessas 3 mortes. Mas o que a gente tem para vocês é: o Thierry se torna réu desse caso. Nas últimas semanas, as pessoas nas redes sociais movimentaram ali os comentários, tanto das publicações em que falavam sobre esse caso, quanto também no próprio perfil das 3 mulheres que já não estão mais aqui entre nós, das 3 vítimas desse triplo assassinato. O homem que confessou e afirmou ter sido, então, o autor do crime, o responsável pela morte das 3 mulheres em Ilhéus, aqui no sul do estado, se torna réu após a justiça acatar o pedido. Com a decisão, o Thierry da Silva, ele terá a prisão preventiva mantida. O suspeito, gente, já cumpria pena aqui no Conjunto Penal de Itabuna por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele confessou o crime durante o período de investigação e agora foi indiciado pelo triplo homicídio. O crime aconteceu em agosto do ano passado, agosto de 2025, e chocou os moradores de Ilhéus e de toda a região. Os turistas também que chegavam em Ilhéus nessa época do ano, entre agosto, outubro, novembro, ainda por ser muito recente, tinha sim um medo, não que hoje as pessoas não tenham, mas por estar ainda mais recente, era um pânico ali, né, para todo mundo que passava pela praia, que se lembrava, se recordava do episódio. A Alexandra Oliveira Suzarte, de 45 anos, que é a moça de cabelo cacheado, loira, sorridente que aparece na foto. Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, essa segunda moça da foto, a do cabelo cacheado preto, e a de blusa vermelha sorridente é a Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos. A Mariana e a Maria Helena eram mãe e filhas, e a Alexandra era amiga da família. Um adeno também nesse ponto que podemos falar é que elas faziam caminhadas, Toné, todo dia à tarde na praia. Não foi um episódio que aconteceu por acontecer, só, vamos hoje, vamos, bora fazer, a gente não tem nada para fazer hoje, bora fazer uma caminhada. Não, elas já estavam rotineiramente fazendo essas caminhadas na praia, por isso mesmo que a família achou estranho o celular, porque
porque elas até levavam os aparelhos celulares em algumas dessas caminhadas. E dessa vez nenhuma delas levou, então a família entra em contato, ninguém atende, chegam ir até a casa de uma delas, né, que é a Mariana e a Maria Helena, mãe e filha, e não encontram nenhuma delas por lá. A família da Alexandra também se assusta, procura pela família da Maria Helena e da Mariana, e assim elas vão até a delegacia e lá prestam o boletim de ocorrência, desaparecimento, e as buscas se iniciam. Então, as redes sociais bombavam na época, nesse dia, todo mundo se questionando aonde elas teriam ido, já que a última vez vistas foram por uma câmera de segurança de uma cabana, na praia, em plena luz do dia. E agora o homem, que seria o suposto criminoso, que era um suspeito, se torna réu, é indiciado aí então pelo triplo homicídio. O que a gente tem a falar sobre esse caso é de que se ele agora se torna réu, se ele de fato é o culpado do crime, a família tem um respiro maior. Eu não sei o que a família acredita, não sei o que a família espera desse caso. Se eles acreditam que de fato foi o Thierry, ou se foram outras pessoas, ou se foi outra pessoa. Mas o que a gente sabe é de que, até o momento, a família... Até o momento, a família sabe que elas faziam essa caminhada quando desapareceram. A família também chorou muito ali através das entrevistas, contando do quanto elas eram pessoas do bem, pessoas direitas e que não mereciam uma morte como essa. Na verdade, ninguém merece a morte, né? A morte é uma consequência da vida. Mas quando a gente vê que uma vida é tirada de uma forma tão rápida, tão abrupta e tão violenta, é de indignar. Então, se o Thierry se torna réu desse caso agora, a gente espera que a polícia também traga indícios, porque em primeiro instante não se tinha vestígios de DNA, não se tinha amostra alguma que comprovasse a presença do Thierry na cena do crime, e agora essa pessoa que não tem nenhuma amostra biológica na cena do crime se tornar réu, a gente fica sem entender, né, Toné? Quais foram os indícios ali utilizados, porque só você confessar um crime não te torna réu. Você se torna um investigado. Agora, se você é um investigado e nessas investigações não tem nenhum indício, nenhum vestígio que você estava presente, não tem um DNA, não tem uma amostra biológica, o Ministério Público acata o quê? É isso que eu fiquei sem entender, Tona. Eu queria muito que isso viesse à tona, que isso viesse à sociedade ser explicado. Porque para acatar um caso como esse, uma confissão como essa, deveria no mínimo ter ali, né, as provas, uma imagem de câmera, mesmo que não tivesse as amostras, mas tivessem as imagens de câmera de segurança e colocassem o Thierry justamente naquele dia, naquele instante, naquela mesma praia, junto àquelas 3 mulheres. Porque não é possível que 3 vítimas, ninguém tocou nenhuma parte do corpo desse homem, ele não deixou nenhuma saliva no corpo da vítima. Pérola, mas choveu, tá? Pessoas foram lá no outro dia, mexeram naquela cena, pisotearam. Mas e aí? Fica por isso mesmo? Aí também, só porque ele confessa esse crime, a gente aceita agora que o Ministério Público acatou? É assim? Qualquer morte, um familiar meu, seu, um querido, amado por nós, morre, aparece um réu confesso, não tem nada que comprove que ele de fato é o réu, que ele de fato é quem estava ali naquele crime, ou se ele não está cobrindo alguém, ou se não é uma mentira, uma farsa, e a gente engole, goela abaixo. Eu acho que a justiça deve ter feito um trabalho em que não chegou ao nosso conhecimento. No entanto, deixa muito vago. É uma investigação que é sigilosa e que precisa ser sigilosa, né? Mas a população precisa também ter uma resposta, porque é um soco no estômago. Essas 3 vítimas, a gente fala agora em 2026. Olha quanto tempo já se passou. Isso aconteceu em agosto. As famílias choraram.
clamaram, buscaram por justiça. Então, no mínimo, a sociedade precisa ouvir, saber o que de fato foi acatado pelo Ministério Público, porque só dizer que o Thierry se torna réu, confesso, e agora ele é indiciado pelo triplo homicídio, eu acho que fica muito solto, né, Toné? Fica muito solto dizer dessa forma e a gente ter que lidar normalmente com a vida, que não aconteceu, mas ele agora está preso e não, foi isso mesmo, foi ele mesmo. Mas quais são as provas? O que comprova que ele estava de fato ali? Eu não digo que não, o Thierry não tinha capacidade para uma atrocidade dessa, por sua altura, por isso, por aquilo, não, ele tem. Eu acredito que pode ser ele. A justiça está dizendo, a gente vai acreditar. Mas quais são as provas que você tem? Qual é a consistência que ele estava presente no ato? Isso aí a população precisa saber. Isso aí não precisa ser sigiloso. Existem algumas coisas que precisam ser mantidas ali no sigilo para a investigação avançar. Mas dizer que achou prova concreta que ele estava lá, eu acho que não muda muita coisa. Eu acho que, pelo contrário, traz uma sensação de justiça pela morte dessas 3 mulheres e até uma segurança para todas nós de que continuamos indo às praias, para nós que continuamos frequentando aquele mesmo lugar, porque a praia não deixou, né, de existir. A praia não deixou de funcionar. A praia é um ambiente público, aberto, vai quem quer, existem cabanas ali também, e as pessoas elas têm ali o livre-arbítrio de andar, de circular, mas fica o medo. E ninguém vai viver com base no medo. Então a gente precisa de resposta da segurança pública para que isso acabe. Porque quantas vidas, Toné iniciou aqui a fala dela com o PQP, dizendo justamente de mortes de mulheres. São 4 por dia, né, Toné, aqui no 4 Brasil. assassinatos por dia. Um número assustador, é bizarro. E sabe o que mais me entristece, me deixa estagnada, abismada? É a forma que essas mulheres são mortas. Então, né, são tantas formas de violência, o corpo todo destruído, a face. É desumano, é cruel o que acontece aqui no Brasil. Pérola, mas em outros países acontecem também. Também, mas eu não moro em outros países, eu moro no Brasil. Eu tenho que querer mudança e cobrar mudança aqui no meu país. Eu tenho que querer mudança no meu estado. Eu tenho que pedir às autoridades do meu país. Então, se existem outros mais violentos ou menos violentos, não cabe a nós querer colocar um ao lado do outro e comparar. A gente tem que mudar a nossa realidade, porque nós também somos mulheres. E quando eu falo nós, falo para você de casa que nos assiste, para você, mamãe, para você que cuida da sua filha, dá todo o amor. Você não espera que algo tão ruim aconteça com ela. Para você que é pai, para você que é avô, para você que é tio, para você que é homem. E homem com H maiúsculo, homem de caráter, que não aceita, que não concorda, que não se coloca nessa posição de abusador, de machista, de agressor. Porque o homem que se coloca nessa posição, ele deixa de ser chamado de homem. O homem que bate, desfigura o rosto de uma mulher, que mata, tira a vida. Eu acho que ele não está numa posição mais de ser humano. Muito menos de ser chamado de homem. O homem é uma figura forte, mas forte no sentido de inteligente, forte da força do trabalho, forte do provedor do lar, de quem cuida da esposa, dos filhos. O homem, ele tem uma figura máscula, ele tem uma figura bonita, forte, de proteção, e não de agressão, e não de danos à sociedade. Eu acho que, por muito tempo, isso foi deixado de lado porque as pessoas tinham medo de falar, medo de cobrar, medo de denunciar. Então, a denúncia, ela não lhe protege de um feminicídio. Infelizmente, eu não posso te falar que lhe protege. Eu não posso dizer, né, Toné, que a Maria da Penha protege a vítima de uma morte. Mas ela serve para você entender que você tem os seus direitos e que aquele relacionamento, aquela pessoa na rua que tentou lhe abusar, assediar ou qualquer coisa do tipo, existem leis que podem sim fazer justiça por você. Então a gente fala da lei, mas a gente fala com seriedade,
entendendo que muitas mulheres também que são vítimas de violência ainda sentem falta de uma lei mais eficaz. Então, por isso que a gente tem que cobrar, por isso que a gente tem que ver em quem a gente confia, em quem está do nosso lado, identificar as características de um abusador, de um agressor, o homem que grita com você uma vez, que grita na rua, que te xinga, que te humilha, que brigou com você, deu um murro na parede, no banco do carro, no volante, que aponta o dedo e vai em cima naquela violência. O próximo episódio é um tapa, é um soco, é o chute, é a agressão física, é a violência doméstica, porque tudo começa com a violência verbal. Depois da violência verbal, a psicológica. E daí, meu amor? Ou você acorda para aquele episódio tóxico que você está vivendo e tenta ao máximo buscar ajuda e sair daquilo ali, ou infelizmente, as estatísticas estão aí. De mulheres abusadas, de mulheres mortas, de mulheres agredidas e que têm a vida destruída. Então, enquanto é tempo, corram de relacionamentos, corram de amizades, corram de pessoas e lugares que te coloquem em perigo. Inclusive, por falar em perigo, já já a gente tem uma entrevista aqui. E essa entrevista é importante para que você de casa também, que vai curtir o carnaval antecipado de Itabuna, assista para entender sobre a força de segurança que vai ter em nossa cidade, a fim de trazer justamente a tranquilidade aos moradores que estarão ali nas festas, ao turista, quem vem de outras cidades, quem vem até de outros estados, aproveitar aqui esse carnaval antecipado. Com certeza, para quem também fica em casa, terá tranquilidade, já que as ruas vão estar aí mais desertas, mais vazias, então podem até ficar com medo, mas diante da entrevista, você de casa vai poder ter esse alívio, né? De entender que, embora seja uma época do ano muito movimentada, com muita bebida, o pessoal pode acabar extrapolando, mas que a polícia vai estar na rua fazendo um trabalho tático e ostensivo a fim de deixar a população tranquila para aproveitar aí esses 4 dias de festa em paz. E você, Tonezinho, o que tem pra gente? Não, vou pegar esse gancho aí. Do número de feminicídios, essa violência contra a mulher, que o Brasil, em 2025, bateu um novo recorde, com ao menos 1.470 ocorrências em todo o país, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso desde a tipificação do crime em 2015, que veio a se chamar feminicídio, foi batizado de feminicídio, foram ao menos 13.448 mulheres foram vítimas no território nacional. E ao menos o ano passado, 4 mulheres foram assassinadas por dia. Isso é um número que você tem que guardar bonitinho na sua cabeça. Não está certo. E esses números estão muito altos, estão os maiores em cerca de 10 anos. E esses números também, prestem atenção, ainda podem subir, porque ainda não foram fechados os números de feminicídios nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e principalmente São Paulo, que é o maior estado do país. Então lá, esses números tenderão ainda a subir, não estão fechados, nós estamos no início de 2026. E eu estou falando aqui dessas ocorrências de 2025, do ano passado. E ainda assim, os números do ano passado representam uma média de 4 mulheres assassinadas por dia em contextos de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. No total, 15 estados tiveram crescimento nos casos de feminicídio em 2025, na comparação com o ano anterior. Norte e Nordeste concentram-se as maiores altas. Aí fica difícil, né? Norte e Nordeste quer dizer que o pessoal bate mais, mata mais do que em outras regiões do país. Em 2024, o crime cometido contra as mulheres por razões de gênero deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser tipificado como um crime autônomo. É ruim, agora eu não consigo entender como é que é tipificado como feminicídio e as penas continuam as mesmas. Essas leis têm que ser modificadas. Tem que ser considerado crime hediondo. E ainda pior, eu acho que não tem direito a negócio de audiência de custódia, fiança.
O último, um dos casos que mais assustaram a população, que causaram realmente uma comoção muito grande, foi aquela garota, Tainá, lá em São Paulo, que foi morta arrastada, passou mais de 14 dias ainda no hospital e depois morreu. Teve as pernas amputadas e não conseguiu, não resistiu. E ele matou a moça, atropelou, saiu arrastando a moça por vários metros, né? Com o carro, deu ré, passou por cima. Gente, isso aí é um absurdo. Eu vi na internet uma repórter falando sobre isso, falando sobre esses casos de feminicídio no Brasil. São muito altos esses índices. E ela disse: temos que educar melhor nossos filhos. E temos que também orientar melhor nossas filhas para que não aceitem desculpas e não fiquem caladas. Pérola. Exatamente, Tona. Eu acredito que a reeducação do ser humano Porque, de qualquer pode forma, mudar Pérola, muita você diz assim, coisa. claro que o cara tem um distúrbio de personalidade quando faz uma coisa dessa. Ele não tá no seu normal. Terminou o relacionamento, tem uma separação, volta para matar a mulher, para bater, para deixar com sequelas, não é? E geralmente eles escolhem bater no rosto, acabam com a mulher. Então, isso não é mais possível na sociedade como a nossa. Então, esses meninos foram educados por quem? Só por um pai? Às vezes não, às vezes só pela mãe, ou então pela avó, por mulheres. Ah, não tem. Não, alguém vai ter uma culpa aí também. Você tem que saber como tá. Você não é responsável. Se ele se aborreceu lá na rua, lá, o ciúme bateu, matou uma pessoa lá, você não é culpada, claro. Mas, de qualquer forma, indiretamente, você tem realmente uma certa culpa e uma certa responsabilidade pela educação dos seus filhos, homens. Porque é impossível. Ou então ele já viu, já teve esses maus exemplos dentro da sua própria casa. Que em sua maioria, como eu falei aqui, é mais violência. As mulheres são atingidas por violência doméstica, no núcleo familiar. Geralmente pelo marido, ex-marido, amante, ficante, namorado, o que seja. Mas geralmente eles fazem isso. São pessoas que têm uma intimidade com a mulher. Eles fazem isso. Então, alguém vai ter que ser responsabilizado. E ele não pode simplesmente chegar numa audiência de custódia, falar e a justiça libera. Ou então paga uma fiança e sai. Sim, e o resto? E a mulher que morreu? E a vítima? Ou então ficou sequelada? Ficou toda deformada, desmantelada, ou então teve as pernas amputadas. Às vezes jogam até ácido, jogam produtos químicos na mulher, outros jogam álcool, tocam fogo. Gente, não está sendo uma coisa normal. O Brasil tem que acordar. Isso não pode mais estar ocorrendo aqui. Gente, nós estamos no século XXI, vamos acabar com isso. Chega. A violência está muito grande contra a mulher. E não é assim. Alguém tem que chegar e dizer para esses homens. E inclusive também os pais também têm responsabilidade. Você tem um filho homem, meu filho, não é assim que você trata uma mulher. Não é assim. Você pode ter uma discussão, tudo discuta num nível. Não, você pode às vezes se aborrecer, ficar estressado. Sim, mas não precisa levar à violência. Você pegar, jogar um copo na cara de uma mulher, você dar um soco, você bater, atropelar, pegar uma faca, esfaquear, dar um tiro, pegar um pau, bater na cabeça. Não, não é assim. Eu acho que quem tem filhos, que tem filhos homens, tem que voltar a ter uma certa racionalidade e educar melhor seus filhos. Ah, não, porque ele sempre foi assim desde pequeno, esse menino é difícil. Não, não. Não é assim. Ele teve uma criação. Ele teve uma educação. Sim, mas depois que ele cresceu, que ele tornou adulto, ele ficou distúrbio, sim. Mas ele teve uma educação lá atrás. Ele teve um início lá no seu núcleo familiar. Ele teve. Então, é diferente você educar um filho do que educar uma filha. O filho tem que estar preparado, ele tem que ser macho, ele tem que apanhou, bateu, levou. Também não é assim, gente. Quieto com isso. Para. Homem não chora, chora sim. Que bobagem. É um ser humano. Chora sim, que bobagem. Porque se ele chorar, ele é efeminado, é não sei o quê. Já parte logo para
aquela coisa de gênero, né? Dizendo, é gay, é bobo, fica chorando por tudo. Não, não é assim. O homem também tem sentimentos. E se ele tem sentimento de ódio, não pode ser praticado dessa forma. De revolta, não é assim. Pior ainda quando tem filhos, que os filhos assistem a essas tragédias, essas violências dentro de casa. O pai batendo na mãe. Vai fazer o quê? Às vezes vai até entrar para defender a mãe, também toma porrada. É uma loucura. Você não sabe o que faz. Mas também alguém tem que ser responsabilizado. Alguém também tem culpa no cartório. Você tem um filho, você vai criar o filho para o mundo, para a sociedade com esses distúrbios? Não. A mulher é diferente. Sim, a mulher sim, é mais frágil, sim. Mas é como a repórter falou. Temos que educar melhor nossos filhos homens para tratarem melhor as mulheres. E temos que preparar também nossas filhas mulheres para que não aceitem desculpas e não fiquem caladas. Pérola. Exatamente, Tony. Eu acho que esse é um ponto também a ser falado até nas escolas. Eu acredito que o filho vê em casa, ele pode reproduzir muito no futuro. Existem alguns traumas que as crianças carregam e tornam até elas mais violentas, mais agressivas. E quando isso não é exposto ali para os pais, a escola conversa com os pais, ou quando os pais também não levam isso para a escola, para a equipe ali multidisciplinar que toda a escola tem ou deveria ter, aquela criança ela começa a reproduzir nos mínimos comportamentos. Não é que o menino pequeno, criancinha, vai chegar ali, vai bater na colega e vai demonstrar que ele vai ser um agressor no futuro, não. Mas é no comportamento dele, vendo as brigas em casa, se tornando uma criança mais nervosa, mais desobediente. Então, existem alguns comportamentos que não são normais. E a criança, ela vê em casa o pai batendo na mãe, ela já cresce com aquilo na cabeça. A menina já cresce achando que o amor se resume àquilo, que é normal. Que existem pessoas agressivas, que às vezes pode bater na mulher, mas que ama, no outro dia pede desculpa, beija, abraça, perdoa e fica tudo bem. No caso do menino, ele já cresce vendo aquele comportamento do pai e acha até errado. Inicialmente, vendo a mãe chorando, ele fica triste, não sabe lidar com as emoções, fica mais nervoso, mais agitado. Ele cresce com aquele sentimento e ele não sabe lidar com aquela emoção toda e se torna também um adulto agressor, violento, e que refaz todo aquele processo que ele sofreu lá na infância. Ontem, Toné, eu vi um vídeo, é um vídeo triste, eu não quis trazer essa matéria porque não agrega em nada, a não ser você de casa, você, Toné, a gente aprender com as lições da vida e buscar por justiça. Principalmente por aqueles que não estão mais aqui e que têm a voz silenciada por agressores, por pessoas assim, cruéis. Uma mulher foi morta com uma filha no colo. A filha, Toné, no colo. Ela tinha um casal de filhos, tinha um relacionamento com uma outra pessoa, uma transexual, e por algum motivo ali elas tiveram uma discussão, mas já tinha passado o episódio, não sei se dias, semanas ou horas, mas o episódio já não era tão recente assim. Ela está ali sentada, a câmera de segurança pega ela de frente para a câmera, a criança no colo, e essa pessoa, esse criminoso, essa criminosa, chega e dispara ali diversos tiros contra essa mulher. E nenhum pegou na criança, não? Não pegou na criança, mas a criança se feriu diante da situação. Não está correndo risco de vida, mas assim, é um trauma gigante. Você vê a sua mãe sendo morta. Essa criança cresce com qual pensamento? Já vem uma revolta, né? Gera uma revolta, gera um sofrimento. E é um trauma, minha amiga, difícil. Coisa. Não tem terapia que resolva, viu? Pode resolver 50%, mas o resto 50% não vai resolver. Não mesmo. E é por isso, Toné, que a gente vê a sociedade tão violenta, tão agressiva, porque um caso como esse, a criança cresce sem a mãe morreu com ela no colo, ela presenciou tudo. O trauma, ele tem duas vertentes, ou você, em um momento muito traumático, pode esquecer aquela cena, aquele episódio, ou aquela cena pode perpetuar na sua mente
por anos. Você poderia ter 3, 2, 5, 6, 7, 8 anos, mas ainda assim, com 30, 40, 50, 60, você pode lembrar. Ou aquele trauma pode ter gerado ali um bloqueio de memória. Você tem a lapses. Você acaba esquecendo de algumas coisas. Então, eu não sei como será essa criança. Mas essa criança cresce revoltada. Essa criminosa talvez nem fique presa. Aí a criança cresce sabendo que essa mulher continua com a vida dela normal. E pode gerar até um sentimento de vingança. De vingança. Aí vai e pratica um ato com as próprias mãos, a justiça com as próprias mãos, e nisso se perpetua, Toné, a violência atrás de violência. Por quê? Porque se a justiça fosse eficaz, resolveria até metade dos problemas. Essa mulher não teria a vida de volta, essa criança não teria a mãe de volta, mas saberia que quem tirou a vida da mãe, quem prendeu a mãe dentro de um caixão, está agora dentro das grades e que nunca mais vai pisar no mesmo chão que ela pisa. Então é revoltante demais e a gente se pergunta aonde que esse país vai parar. O criminoso é preso, na audiência de custódia sai 2, 3 dias depois, paga a fiança, como o Toné disse, né, Toné? Uma vida vale quanto? Será Paga que a uma minha fiança vida e é sua liberado. tá a valor? Aí fica difícil, né? Então, e as vidas estão a valor? Tem valor? Tem venda? A pessoa atropela o outro? Já teve casos aqui, gente. O caso daquela dentista foi atropelada. Em Léus. Exato, foi atropelada e deu em Mas quê, o cara Pérola? tá solto, né? Nada, em nada. E a família sofre até hoje. A mãe sofre até hoje. Com a saudade, com a ausência e principalmente com a sensação de justiça. A injustiça é uma dor tremenda. Eu acho que a sensação de justiça chega a ser maior do que a do luto, Toné. Porque a morte, às vezes, ela chega de forma até natural para todos nós, né? Porque esse é o destino e essa é a única certeza que a gente tem. De que uma hora a gente vai morrer. Mas é uma morte que, quando acontece de forma natural, ela dói muito. Mas é diferente da dor de você ter o seu ente querido com a vida causada por uma ceifada. agressão por terceiro, né? Por outras pessoas, Toné. O homem atropelou, fugiu do local. Não prestou socorro. Não, nem ligou pra nada. O dinheiro fala mais alto. O poder fala mais alto. E isso é o que indigna a gente. A gente sai na rua, não sabe nem se volta pra casa. E tem outro aspecto que eu acho muito ruim. É que às vezes quando eles são presos, estão cumprindo pena, tem direito à regressão de pena, tem direito à saidinha, tem direito à visita íntima. E tem direito ainda a tomar café, almoçar, jantar, merenda. Banho de sol. Tudo isso com dinheiro pago pela própria vítima através de impostos. Exato. Quer E dizer, o banhozinho de sol, né? Perdi minha filha, o criminoso está preso e eu tô pagando para ele ficar lá bebendo, comendo as minhas custas, com meu dinheiro. Isso é muito ruim. Na minha cabeça isso não entra. E o banhozinho de sol, né, que tem que ter para que eles não fiquem doentes. Tem atendimento médico, tem o auxílio também. Tem um auxílio reclusão, exatamente. Tem a chance ali de dentro. Visita íntima, não tem que ter visita íntima, não tem que ter saidinha, não tem que ter nada. Se ler livro, se trabalha ali dentro, a pena também é reduzida. Agora, tem essa possível sessão cinema, né, Tonezinha? Vai ter ali a sessão cinema, então o indivíduo mata. Com direito à pipoca, inclusive. Né? Rouba, estupra, faz barbaridades. E ainda assim permanece o quê? Permanece dentro da cadeia, comendo, bebendo, dormindo e rindo da cara de quem? E rindo da cara da gente. É inadmissível, é inaceitável. Então, esse episódio que aconteceu dessa mãe é uma tristeza o que aconteceu e revolta quanto sociedade. É uma revolta que, com certeza, essa criança vai crescer com um sofrimento, com um sentimento de injustiça. Essa família agora que enterra uma mulher que dava de tudo ali para cuidar dos filhos, trabalhava, chegava em casa cansada. Eu vi a entrevista da mãe dela falando que ela trabalhava fora, chegava já à noite, pegava as crianças na casa da mãe, levava as crianças para casa, né, para cuidar,
preparar para o dia seguinte. É muito, E às vezes muito até, Pérola, triste tem isso, Toné. ainda existe ainda na nossa sociedade mulheres que retardam a separação por causa dos meus filhos, deixa crescerem mais, são muito novinhos e continuam apanhando, sofrendo agressões até os filhos Verdade. atingirem uma certa idade. Isso também é uma renúncia, é um sacrifício que a mãe faz. Esse papel todo cabe à mãe, eu sempre falo isso aqui. Depois separa, o marido cai no mundo, constitui outra família e a Isso. mãe fica sozinha criando. Sofrendo. E ela, se a criança errar quando crescer na vida adulta, a culpa foi quem? Foi da mãe que criou. E até isso, a mãe ainda leva a culpa. Não é assim, gente. A culpa é toda de uma sociedade, tá certo? Que uma mulher sozinha trabalha, tem 2, 3 filhos em casa para criar, para educar, né? Ainda chega em casa cansada, vai lavar roupa, vai dar fazer comida, tudo, arrumar a casa, cuidar da roupa dos filhos, depois ainda tem que levar na escola, fazer lanche, merenda. Tudo isso são atribuições da mulher. Gente, o homem já saiu de casa, já constituiu família, está em outra já. Aí, se alguma coisa der errado, a culpa ainda é da mulher. Gente, a gente tem que mudar esses conceitos. Estão completamente equivocados. Exato, é sempre a mulher, né? Eu acho impressionante isso, porque né, cabe a Toné? ela esse papel. Vai fazer o papel, como é que fala? De pai, né? Que eles falam. De pai e mãe. Vai ter que ser. Então, se algo der errado, ela é culpada. Foi ela que criou. Mas E quando dá é isso, certo, até ninguém a própria parabeniza avó. também, né, E geralmente é a avó materna quem cria, né? Exato. Que é pra a filha ir trabalhar. Aí vou deixar na casa da minha mãe, deixar na casa da avó. Aí é criado são criados pela avó, que exercem esse papel também. Mas é difícil, gente. O papel da mulher é muito difícil. É uma jornada dupla, tripla, e ainda é sujeita a essas loucuras desses agressores, desses imbecis, otários, realmente criminosos que praticam esse tipo de crime, de violência contra a mulher. Então Isso é hora da tem gente... que dar um basta, tá ficando Exato. feio. É hora de dizer chega, né, Toné? Eu acho que Chega. já prolongamos tempo Não. demais. A agressão, ela inicia... Já ficamos caladas há muito tempo. Exato. Chega, gente. Alguém tem que ver se a gente não pode fazer. E se as mulheres se revoltarem e começarem também agora a reagir? Ah, você bateu, ficar viva, foi lá depois e matar um miserável desse também. Se começarem a se revoltar. Deus me perdoe, mas aí meu pano é rosa, Toné, porque antes ele do que ela, a Pérola, mas isso aí que você tá falando é um absurdo. Mas, gente, bora falar pela realidade. As estatísticas mostram que a chance de uma mulher sobreviver num caso de violência física são mínimas. O homem é mais forte, muitos deles fazem academia, As mulheres outros são mais vulneráveis, alto. né? E quando tem filho no meio, filho menores, Pérola, E aí? você pensa 2 vezes, eu acho, em reagir. Nem reage, Toné, não Por causa das reage. crianças gritando, deve ser um negócio, Exato. um momento muito difícil. Exato. Muito difícil para a mulher. Muito. É triste. Olha o caso da moça do elevador, teve o rosto todo destruído. Outra foi empurrada pela janela de casa. Uma terceira, que foi uma médica, ela chegava do plantão e se encontra com o companheiro, vão jantar. Nesse restaurante, ele cisma que o garçom estava olhando para a namorada. Ela se chateia, vai para o carro. Nesse episódio do carro, ela tenta entrar na garagem da casa dela sozinha, ele não deixa ela descer do carro, entra com ela no elevador, já inicia uma discussão feia. Quando ela percebe que ele iria agredi-la pela milésima vez, tenta se trancar no banheiro, ele começa a bater. Ela fica um pouco inconsciente, mas ainda assim teve força de levantar. Quando ele acha, Toné, que ela já estava tão machucada, o rosto todo ensanguentado, dedo quebrado, tudo de uma forma assim feia e extraordinária, ele decide sair do apartamento, porque pensou que ela já estivesse morta. É quando ela decide levantar, mesmo se arrastando, mas tentou levantar e trancar a porta. Quando ele ouve esse barulho da porta, ele tenta arrombar a porta e é quando então ela consegue ligar para ajuda, pede ajuda. Interfona para o porteiro e o porteiro chama a polícia quando ele decide sair ali do apartamento. Então, imagina quantas mulheres que sobreviveram a esses casos se fingiram de mortas. Aqui em Itabuna, em nossa cidade, de onde a gente fala, uma mulher ela se fez de morta, foi enterrada viva, porque ela ainda se fez de morta diante da situação para tentar sobreviver e depois escutaram ali um barulho, era uma cova muito rasa.
escutaram um barulho, alguém gritando, fazendo ali barulho com a boca, fazendo sons. E é quando chegam até o local, percebem que se trata de uma cova, aquele susto todo, mas conseguem ajudar essa moça. Ela foi para o hospital de base, passou ali pelos exames, ficou internada alguns dias, depois recebeu alta. E o agressor? Aonde tá? Rodando pelo mundo. E ninguém nem sabe. Sabe o que eu acho pior? Quando acontecem esses casos e o nome do agressor, Toné, nem vem à tona. Nem a cara é exposta. Eu acho isso. Aí é crime. Tem que mostrar divulgar o rosto das pessoas. falar nome Porque não é crime, não. ele vai, arranja Não é outra crime. mulher. Ele arranja outra mulher. Exato. Aí essa mulher tem que saber, porque ele tem um passado lá. É um alerta. Um passado É um ruim. alerta. Ele deixou um crime lá atrás. Então tinha que mostrar o rosto e dar o nome. E o nome. E o nome, dar o nome Ah, aos mas bois. é crime. Ah, tá expondo. Não, ninguém tá expondo. Na hora de fazer a barbaridade, ele teve coragem de fazer. Não escondeu o rosto, não se pintou, não usou máscara, não fez nada. Fez e aconteceu com a vítima. Na hora. É criminoso, é de ser agressor, exposto. Pérola, não tem direito a Tem pena? nada. Eu não tenho pena. Para mim, o Brasil deveria ter medidas mais eficazes, leis que realmente Mais se duras, comprometessem. mais duras. Mais duras. Feminicídio, já deu, basta, chega. Mulheres morrem todos os dias, todas as horas. Mulheres morrem acompanhadas de seus filhos dentro dos seus lares, por seus cônjuges. Isso é inadmissível. É pai que mata a filha, é marido que mata a mulher, é vizinho que briga e mata a vizinha. É tanta barbaridade, tanta crueldade. É coisa assim de ficar estagnado. Aí teve o caso lá daquela Elise Matsunaga. Eu não passo pano pra ela, não. Eu, Pérola, não passo pano pra ela. Eu acho que ela é sim uma criminosa, que o que ela fez foi uma barbárie. Ela matou, esquartejou, botou numa mala, não Esquartejou, foi? botou numa mala, jogou lá no fim do mundo. E a justificativa da defesa dela é de que ele era agressivo com ela, que batia, que fazia, que acontecia. O que eu acho é que extrapolou, foi além. Então, existem os dois lados, isso é importante a gente falar. A agressão física, o feminicídio, não é só quando o homem mata a mulher, mas também tem mulher que mata a outra. Tem mulher fazendo barbárie com outra. Olha esse caso aí, Toné, das duas moças que se relacionavam e uma delas matou a companheira com o filho no colo. Então a gente tem que falar. A gente não está dizendo que o homem não presta, a gente não aqui é contra o homem, o sexo masculino, a gente está dizendo que feminicídio existe e já deu. Já deu o que tinha de dar. Tantas vidas foram ceifadas e essas vidas não serviram de nada? São o que? Objetos? Não são. São pessoas com histórias. São pessoas eu acho com que família tá havendo que uma merecem banalização disso, justiça. do feminicídio, né? Exatamente. Matar a mulher virou moda aí. Fica por isso mesmo. Exatamente. É Crime mais uma estatística, tem que ser só tratado número. como crime. Crime tem que ser tratado como crime, Toné. Não adianta, não tem essa. Não tem essa. E você de casa também tem que se comprometer com isso. Você que é homem, agir como homem. Agir com postura de homem. Com decência, com respeito. Entender que a mulher não é sua propriedade. Não deu certo o relacionamento? Faz uma terapia. Procura um médico, toma um remédio. Vai pra academia. Tira ali aquela raiva, aquela tristeza, aquele sentimento de remorso ou de qualquer coisa. Numa academia, ao ar livre. Vai sair com os amigos. Vai pra casa da sua família. Procura outra. Mas não precisa agredir. Não precisa matar. É uma barbárie o que tem feito com as mulheres. Hoje em dia, para a pessoa se relacionar, Toné, dá até medo. Que ninguém vem com spoiler na cabeça. Ninguém vem aqui, ó, com a plaquinha. Eu sou agressor de mulher. Eu matei uma companheira. Eu matei uma mulher. Ninguém vem. E ninguém vem. Então, dá até medo. E se você consegue identificar que essa pessoa é violenta, agressiva, é um potencial agressor, corre, sai fora disso que não vai dar certo. Não dá. Então, cuida da sua vida, se preserva, se respeita, se valoriza, que você ganha muito mais. Aqui tem um depoimento do professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, que ele é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele que critica o que considera uma falta de políticas públicas para enfrentar esse problema de feminicídios no Brasil. Abrindo aspas, vemos pouquíssimas ações, tanto do governo federal
quanto dos governos estaduais. Parece que há um apagão no que diz respeito ao tema da violência contra a mulher. Fecha aspas. Parece que ninguém está vendo o que está acontecendo. Essas políticas públicas, elas têm que ser mais eficazes. Elas não podem existir só no papel. Não. Ser medidas mais duras. Eu sempre falo aqui, não sei se esse negócio de medida protetiva, essa Lei Maria da Penha, não sei, resulta em quê? Medida protetiva. Todo dia pega um desses agressores aí, ó, quebrou a medida protetiva. Foi lá, pulou o muro, bateu na mulher, vem ficar não sei quantos metros longe, distante da mulher, mas isso não resolve, tá resolvendo nada. Lei aqui nunca resolveu nada. A lei aqui fala mais alto, é de quem pode mais, quem pode subir na parede, né? Que tem mais força. E vai e faz, e fica por isso mesmo. Ele sabe, eu fico lá, porque 1 ano, daqui a 2 anos já tô aqui, regressão de pena, não sei o que, e saio. Acabou. Mulher que morreu, acabou o problema dela. Arranja outra mulher e pronto, e segue em frente. Não é assim. Eu acho que tá faltando políticas públicas, tá faltando que a justiça seja mais dura, exija mais. E bota esses agressores na cadeia por muito tempo. Não é não ficar lá só 1 ano é pouco. Você tirar a vida de uma pessoa, não vale o quê? Eu vejo quando as pessoas ficam nas portas da delegacia, quando prendem esses agressores, nós queremos justiça, mas que justiça é essa? Essa justiça falha. Essa justiça está falhando. E as mulheres continuam vulneráveis. E são perseguidas. Aí sai até, muda até de cidade, às vezes, para o agressor não ir atrás, ele descobre, vai lá e mata, bate, mata, sei lá, estraçalha, deforma, mutila. E fica por isso mesmo? Não é assim. Tem que ser feito alguma coisa já. E esses números que eu citei aqui, tá faltando ainda de Paraíba, Alagoas e principalmente de São Paulo, já disse. Esses números de 2025 ainda tendem a aumentar. Pérola. Olha, esse é um fato muito triste, mas que juntos a gente pode, né, Tony, ainda ter a esperança de que melhore, cobrando as autoridades e falando aí em nome dessas vítimas, pedindo por justiça. Temos aqui mais uma notícia e essa é daquelas então que a gente, para quem gosta de cuidar do meio ambiente, para quem também gosta de estar aí atento em tudo sobre política, fica ligadinho aqui com a gente porque é daquelas. O TSE vai gastar cerca de 2 milhões com caixas de papelão para o transporte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de outubro. O corte eleitoral abriu licitação na terça-feira, 20. A previsão é a de comprar 12.850 caixas com valor unitário de R$ 170,73, de acordo com os documentos obtidos pela coluna que a gente traz aqui para vocês sempre à tarde. É a nossa companheira aqui de sempre. Deixar um beijo aí para o pessoal da redação também, que sempre está conosco. E segundo o TSE, a compra é necessária porque é preciso repor as embalagens de alguns modelos de urna sob o risco, então, de dano aos equipamentos devido ao manuseio inadequado. Tonezinha, época de política, 2 milhões aí em caixas de papelão para o transporte das urnas. É brincadeira. 2 milhões do nosso bolso. É dinheiro, muito viu? Dinheiro. Eleição é custo. E aqui no Brasil, a cada 2 anos tem uma eleição, né? Aí tem essa eleição presidencial e tem eleição também legislativa, né? Que é para o Congresso, para o Senado e para a Câmara Federal, e tem também as câmaras estaduais. Aí daqui a 2 anos, em 2028, lá vem as eleições municipais de novo. A cada 2 anos o custo aumenta e lá vai dinheiro. E a gente paga porque a gente é otário, né? Fazer o quê? Não diz nada, não faz nada. Olha, vamos virar a chave aqui e falar sobre uma questão que você ficar de olho. A Embasa está avisando que vai interromper temporariamente a produção, tratamento e distribuição de água nesta quarta-feira para realizar a substituição de um registro que regula a distribuição de água
na ETA, na estação de tratamento de água, que é aqui ali no bairro São Lourenço. Os serviços vão afetar, olha só, quais são os bairros que vão ser afetados. A distribuição de água vai ser interrompida temporariamente. O bairro Santo Antônio, na parte baixa, bairro Mangabinha, Zildolândia, Pontalzinho também na parte baixa, Banco Raso, Conceição aqui perto e no centro da cidade. O gerente de abastecimento da Imasa, Roberto Alves, disse que esses serviços já foram programados e estão sendo executados desde as primeiras horas desta quarta-feira para não causar maiores transtornos. E diz que a previsão é que o trabalho tenha a duração de 4 a 5 horas. Então, enquanto isso, você evita o desperdício, vai segurando a barra, porque o carnaval vem aí, mas daqui a uns 4, 5 horas você vai ter, nesses bairros aí que eu citei, você vai ter a distribuição da água interrompida, não vai chegar na torneira da sua casa. Pérola. Olha, a gente também vai falar sobre o TVI Folia. Cássio, volta aqui para o estúdio, porque hoje, ó, já começa a contagem regressiva. Quinta-feira, 22, Carnaval Antecipado de Itabuna tá aí, batendo as portas. E o TVI Folia traz o quê? Traz uma cobertura especial, montada com muito carinho e, claro, pensando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Para quem vai ficar em casa, vai aproveitar para assistir ali ao vivo. Para quem está em outras cidades, essa é uma oportunidade de matar a saudade de Itabuna com uma cobertura para lá de especial. Por isso, roda a vinheta, porque TVI Folia, ó, amanhã, 22 de janeiro, quinta-feira, já inicia, vai ao ar com uma apresentação top, com certeza uma cobertura muito, muito especial. TVI Folia, a alegria que transborda, a maior transmissão do Carnaval de Itabuna, levando emoção, música, muita festa, ao vivo, direto da Avenida. TVI Folia, de 22 a 25 de janeiro, mostrando tudo o que acontece no circuito, nos trios e nos bastidores da Folia. Com a apresentação de Wendel Santos, Lucas Hussein, Barbosa Filho, Jari Soares e Aldo Henrique Caldas, um time preparado para fazer você vibrar do começo ao fim. São mais de 40 atrações nacionais e regionais. Energia, multidão e aquela alegria que só o Carnaval tem. TVI Folia, alegria que transborda. Você não pode perder. TVI Folia. Dia 22 ao dia 25 tem uma transmissão especial ao vivo. Você vai poder acompanhar. Além dos bloquinhos, alegria e energia dos foliões. 23, 24, 25. É muita festa. E assim, a grade também tá para lá de especial. Vou pedir para a produção, pro Cássio. Cássio, coloca no ar pra gente também, viu, Cássio? Coloca no ar pra gente, Cássio, a grade aí dos artistas, pro pessoal de casa aproveitar também, ó. 22, já inicia aí com Léo Santana, o GG, Toné, lá de Salvador, trazendo ali o swing e movimentando a galera no trio. Tem também Cláudia Leite, tem Duval Leles, tem o nosso querido Bel Marques, Selva Branca, aquele hino do carnaval, hein, Toné? Amor Perfeito, quando tocar Itabuna sai do chão, vibra junto. E você de casa vai poder conferir tudo isso pelo TVI Folia, TVI News. Também vai trazer aqui para vocês o pós aí do carnaval, todo dia de manhã, às 10 horas, ao vivo. E é um momento, assim, muito bom aqui para a cidade. O comércio também fica firme nessa época do ano, olha só. Primeiro dia, Léo Santana, Cláudia Leite, tem Pedro Sampaio já no primeiro dia, ó. Esse daí é um DJ estourado, Filhos de Jorge, Escandurras. Tem bandas também aqui da nossa cidade, é importante ressaltar que terão bandas regionais. Dia 23 tem Bel Marques, Xande Harmonia, Timbalada. Timbalada eu amo, 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 amo. Pra mim é um dos melhores dias. Tem aí também Araquetu. Tem aí também Igor Canário, que vai animar a galera. La Fúria, próximo. Põe aí, produção, na tela do dia 24 e dia 25.
Dia 24, eita, vou chegar aqui perto para conseguir enxergar, porque ficou longe aqui da apresentadora de vocês. Durval Leles, Tomate, Piscirico, Trio da Ruana, Rogerinho, Henri Freitas. Dia 25 tem Vina Calmon, Tiago Aquino, Jal, Vitor Fernandes, Tony Salles, Rubinho, Os Polêmicos, Guigueto e outras bandas regionais também. É o maior carnaval antecipado do Brasil e a melhor cobertura ao vivo para você de casa acompanhar pelos canais oficiais da TVI. Tanto pelo YouTube, TVI Play Oficial, já segue, já manda no grupo da família para todo mundo seguir, ativar as notificações, se inscrever. Por quê? Porque assim que a transmissão iniciar, chega a notificação, você entra e consegue assistir. Olha só, o primeiro dia, que é o dia 22, quinta-feira, tem ali os horários de saída dos trios e as chegadas. Então, a gente tem ali, ó, o nome do trio, horário de saída, a atração, horário de chegada. Então, a gente inicia às 19 horas com De Rolê e finaliza às 2 horas da manhã com o DJ Gonzaga. 2 não, 4 horas da manhã, tá? Finaliza aí. Na sexta-feira, inicia às 8 horas com Samba VIP e termina com outra banda regional também, o 1 Milhão. Ou seja, bandas regionais no início e no final da programação. No sábado, começa um pouquinho mais cedo, às 19 horas também, e finaliza ali às 5 da manhã. Já termina um pouco mais tarde. No domingo, inicia mais cedo, às 17 horas, e vai até às 2 horas da manhã. É festa, hein, Toné? É festa para o povo que estava sedento de carnaval, aproveitar o carnaval de Itabuna, porque, assim, são bandas realmente incríveis, né? Eu achei a grade muito bem feita. E a transmissão da TVI, ó, promete, hein? Se eu fosse você, não perdia nada. Agora, as melhores atrações são mais quinta e sexta, né? Amanhã e depois, né? Não, Toné, todos os dias. Volta lá, Cássio, pra gente trazer aqui pra Toné as Léo atrações. Santana, que dia? Amanhã. E sábado? Dê a programação de sábado. Bota aí, Cássio. 20... Cássio. 24 e 25. Deixa no 24. Bota o 24. 24? Ah, 24 tem banda boa também, Toné. Timbalada? Ó, Durval Leles, não. Durval Leles. Timbalada é amanhã. Ué, é amanhã, né, Cássio? Timbalada. Bel Marques é sexta. Bel Marques é dia 23, isso. Sexta-feira. Léo Santana e Cláudia Leite. Amanhã, não. Léo Santana e Cláudia Leite, não. Bora falar todo mundo aqui bom que tem amanhã. Amanhã tem Cláudia Leite, Léo Santana, Filhos de Jorge, Pedro Sampaio, anima a juventude. Ele é muito famoso, muito, muito mesmo. É um DJ muito bom também. Tem Escandurras, Escandurras é top. Escandurras é massa. Filhos de Jorge também. 23 tem Bel Marques. Ó, alegria. Chão de Harmonia. Timbalada. Pra mim, Timbalada Xande de Harmonia, tudo isso na sexta. é na sexta. Pra mim, o melhor dia aí é com Timbalada. Timbalada é top demais. Eu acho que carnaval tem que ser carnaval. As nossas bandas aí de axé, as nossas bandas da Bahia realmente, assim, fazem com que seja um momento ainda mais alegre. Põe o dia 24 aí, Cássio, pra gente trazer pra Toné o que vai ter. Durval Leles, Tomate, Piscirico, Trio da Ruana, Rogerinho, Robson, Gasparzinho. Tem muito funk, mas também tem axé ali. Tem um pouquinho de tudo. Henri Freitas, que é uma mistura. Ele também faz bastante sucesso com a juventude. Dia 25, Tiago Aquino, Tony Salles. É um dia bem agitado também, viu? É o dia do Igor Canário, Cássio? Cássio? Eu não sei não. Tony Salles. Tiago O Canário é no Aquino, domingo, Jal. não? Não. Canário é sexta. Vai colocar Canário pra... Vai matar o povo. Segunda-feira, o povo vai ficar tudo com sono, igual zumbi. Aí, é sexta-feira. É sexta. Tá vendo? O Igor Canário tem que ser assim, um dia que o pessoal consiga se recuperar no dia seguinte. Porque, menino, aquele homem agita, viu? Ali, bicho pega. Mas vai ser uma festona. Vamos voltar, vou virar a chave. A gente vai voltar ainda a falar sobre o carnaval. Mas vamos virar a chave aqui para falar sobre uma avaliação dos cursos de medicina em todo o país. E também a gente vai falar sobre
os cursos de medicina aqui no estado da Bahia. A avaliação é do ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que diz que aponta mau desempenho de curso de medicina no estado. Olha aí, ó, fica de olho. Essa avaliação diz que quase metade dos cursos de medicina na Bahia tiveram mau desempenho, entre 351 que foram analisados em todo o país. Não foi só aqui na Bahia, tá, gente? Dos 26 cursos avaliados aqui, 12 receberam nota 2. 2. Considerada insatisfatória. Dessa forma, esses cursos vão sofrer uma punição com restrições a serem aplicadas, inclusive até o FIES vai ser atingido. Não poderá fazer financiamento. Nesse ranking, no ranking divulgado pelo ENAMED, os cursos de medicina da Bahia, após a avaliação, obtiveram as seguintes notas. Aí a nossa querida UESC teve uma nota boa. A Universidade Estadual de Santa Cruz teve nota 5. A Universidade Federal da Bahia, a UF de Vitória da Conquista, nota 5. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Vitória da Conquista, nota 5. A Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, em Paulo Afonso, nota 5. Agora, quem obteve nota 4? Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em Salvador. Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador, nota 4. Universidade Federal da Bahia, UFBA, nota 4. O Centro Universitário de Guanambi, nota 4. A Universidade Estadual de Feira de Santana, nota 4. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras, nota 4. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, em Jiquié, nota 4. Agora com nota 3. Universidade de Salvador, a Unifax, lá em Salvador, 3. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, nota 3. A AFIA, Faculdade de Ciências Médicas Guanambi, não é daqui Itabuna, nota 3. Centro Universitário Maurício de Nassau, em Barreiras, aí começa as notas ruins, nota 2. Centro Universitário Zarnes, em Salvador também, nota 2. Centro Universitário Unime, em Lauro de Freitas, nota 2. Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia, em Eunápolis, nota 2. A AFIA, Faculdade de Ciências Médicas, em Vitória da Conquista, nota 2. A Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, em Teixeira de Freitas, nota 2. E a Faculdade Pitágoras de Medicina, em Eunápolis, nota 2. Então, as notas não estão lá, essas coisas não. Tem que melhorar. Porque, gente, é curso de medicina. É um curso realmente que tem que ser sempre monitorado, tem que ser sempre avaliado, tem que fazer essa avaliação, porque é um curso muito importante e precisa realmente ter um monitoramento regular e frequente para a gente saber quem é quem. Essas que eu citei aqui, que tem essas notas ruins, vão ser punidas. Vai ter punição e vamos ver se vai interromper o curso, como é que vai ser. Aqui não diz o que é que vai ser essas medidas. Se vai ter medidas suspensivas até eles se adequarem, ninguém sabe. Mas pelo menos a UESC aqui teve uma nota 5. Já está bem melhor do que quem teve nota 2. Pérola. É triste, né, Toné? Quais médicos estamos formando, hein? Poxa, é um nível Que assim. médicos, que profissionais nós estamos jogando no mercado? Que tipo de profissionais? Aí a gente já volta também pegando o gancho da história dos técnicos de enfermagem que injetaram desinfetante na veia das pessoas e mataram os pacientes, Pérola. Ué, Misericórdia. Onde é olha que foi que isso, tipo né? técnico de enfermagem tá usando com saúde, lidam com saúde. Aonde foi Ué? isso? Não, aqui, foi em São Paulo, acho que foi em São Paulo, em Brasília. Foi em Brasília. Meu Deus, que absurdo. Morreram, parece que 3 pacientes. Ninguém sabe qual foi a motivação. Se eles estavam recebendo dinheiro de alguém para pagar as vagas, mata um, já entra outro, que tá com falta de vagas, carência de vagas lá, hospitalar, ninguém sabe. Estavam na UTI, esses pacientes. São 2 mulheres e um homem, técnicos de enfermagem. Realmente tá uma polêmica muito grande. Foi num hospital em Brasília. Acho que é um hospital particular.
Mas, de qualquer forma, foi ruim. E você coloca um ente querido lá para ser tratado. Você está em boas mãos, está na UTI, aparelhos, equipamento de ponta e tal. E pessoal qualificado para atender os pacientes. Aí você vê que seu tio, sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão morreu. Foram injetar desinfetante na veia. Isso aí... Cadê a pena de morte? Tinha que ter. Para um caso desse, os enfermeiros da morte, terror, tinha que ter uma pena de morte. Tem que ser se não for a pena de morte, é uma prisão perpétua. Tinha que ter uma coisa mais dura. Depois ele sai daí, sim, aí vai caçar o registro dele, técnico de enfermagem. Ele vai e compra aí, porque aqui no Brasil tudo é fácil. Você chega ali em São Paulo, em qualquer lugar, você compra a carteira de habilitação, compra a carteira de médico, compra um diploma de médico, compra um diploma também de técnico de enfermagem, ele vai pegar um falso e vai continuar exercendo essa atividade profissional pelo Brasil afora em outro lugar. Sim, e aí? E tem uma história triste também, de uma mulher, mas não me lembro que lugar foi, Pérola, que ela tomou aquela injeção, aquela emagrecedora, né? Sim. Morreu. Tomou. Ela comprou, sabe aonde? Jaro. Sabe onde ela comprou? No Paraguai. Tenha paciência também. Não, Toné, não é que ela comprou no Paraguai. Essas canetas, elas vêm do Paraguai. Ah, sim. Todas imagina, são do Paraguai. vem e entra aqui. Mas nem tudo que E a vem do Anvisa Paraguai liberou? não, É liberado pela Anvisa, não? Sim, Não é. até o momento era, né? Se vem do Paraguai, é contrabando. Como antigamente falava que o uísque é para do Paraguai, o pessoal dava risada, né? Entra tudo aqui Entra no tudo. Brasil. Não tem- Cigarro, bebida. Agora são essas canetas emagrecedoras. Então, agora Já uma foi. pessoa... Peraí, viu, Pérola? Você tudo bem, tem a vaidade, mas aí é uma vaidade exacerbada. Você quer emagrecer, tudo... Fecha a boca, maluca! Eita, Desculpa, porque né? morreu, tudo bem não, tudo ruim. Mas, poxa, você é uma pessoa adulta. Vai comprar uma caneta lá que veio do Paraguai, você vai, isso não sei, é a pessoa mesmo que se injeta, é? É? Não é uma caneta, é uma ampola. É uma o nome ampola? que se chama caneta é uma ampola. Você E por que precisa chama caneta? utilizar. Fala caneta emagrecedora. Não sei, chama caneta, mas é uma ampolazinha, assim como a de vacina. Vem num potinho de vidro com a identificação. E a própria pessoa que se Sim, aplica, a pessoa, ela paga ali o farmacêutico, ou um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, alguém aplica para nela. aplicar? Ah. Tem dosagens. Se você quer emagrecer X peso, porque você está acima do peso, é X quantidade de ampola. Se você quer emagrecer menos, é X. Então, existe uma dosagem. Eu não sei o que aconteceu exatamente no caso dela, mas a Anvisa proibiu agora, hoje, o uso dessas canetas injetáveis, as canetas emagrecedoras. Tanto da marca TG, quanto da marca Ozempic. E tem mais uma marca também... Você tá por dentro, viu? Com certeza, a gente tem que estar por dentro. Tem que estar pra saber. informado, mas... Então, essas marcas... Mas, Tomé, peraí, estavam esse sendo tipo de usadas por medicamento todo mundo. é utilizado para pessoas que têm diabético, né? É como se fosse Não, insulina, mas não? pra emagrecimento Essas canetas também. emagrecedoras é usada para outro tipo de... Depende, não é? depende. A Ozempic mesmo, ela é utilizada... Ela não foi criada, fabricada no laboratório para emagrecimento. isso, para emagrecer. Não foi. Não é isso? Não. Mas a Anvisa liberou, então... Liberou o uso. Todo mundo usando e vendendo. Não é algo escondido, que você indica para alguém, que alguém comprou, emagreceu, que é amigo de fulano, que conseguiu. Não. Todo mundo vendendo até nas redes sociais, pelo Instagram. Eu mesma vejo muitas postagens. E o que está acontecendo? As pessoas estão usando. Até o momento, estava tudo bem, Toné. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha ido para a UTI. Estava tudo ok. Aconteceu o episódio dessa moça, esse episódio triste. E agora a Anvisa proibiu o uso e a venda. Então, a gente não sabe até quando. Eu acho que depois deve liberar de novo, até porque existem pessoas com a diabetes do tipo 2 que utilizam as canetinhas para o controle. E existem outras pessoas que não têm diabetes e acabam, então, emagrecendo muito com essas canetas. Teve gente que já perdeu aí 20 quilos utilizando essas canetas continuamente, por meses. 3, 4, 5, 6 meses. Então, perde muito peso, sim. O que eu acho é que as pessoas elas deveriam ter consciência do que elas aplicam no próprio corpo.
Quer aplicar a sua canetinha? Eu não sou contra, não. Eu não penso que nem Toné, não. Quer fechar a boca? Fecha a boca. Não quer fechar a boca ou tá difícil fechar a boca? Toma sua canetinha, usa sua canetinha, mas vai no médico. Procura informações, leia, faz exames de rotina, vê como é que tá seu corpo antes de aplicar uma bomba como essa. Porque isso aí não é como água. A caneta emagrecedora não é que nem a água, é um líquidozinho branco, mas não é saudável como vocês pensam, não. Emagrece, mas o fígado fica sobrecarregado, os rins sobrecarregados, então pode ter tanto problema depois do uso dessa caneta que você nem faz ideia. Então, primeiro faz ali o check-up de rotina, procura um médico, um endocrinologista, um nutricionista, alguém que também te passe uma alimentação saudável, alguém que te norteie sobre o que o seu corpo pode, o que não pode, de medicação, porque tá fraco ou que tá forte. Então, assim, as pessoas usam de qualquer maneira, Toné, se automedicam, e isso também é errado. Eu não sou médica, então não posso me automedicar e nem medicar o outro. O que funcionou com o meu corpo pode não funcionar com o seu. E as pessoas fazem o uso e querem indicar aos outros. Ó, fulano, toma mais, toma menos. Porque no meu caso foi assim, não é assim que funciona. Ou você vai no médico, faz tudo bonitinho, ou você toma seu remédio e corre o risco. Agora, de uma vende consequência até sem, fatal. sem prescrição médica, é? Sim. É aleatório, você vai e compra. Sim, sem prescrição. Ah, tanta gente aí tá vendendo, Toné. No Instagram mesmo eu abro assim, vou pulando story em story. Pelo menos ali de 10 pessoas, 2 estão vendendo ali o Monjaro, que é o mais conhecido, né? Monjaro, né? É isso. A Tizé Partida também é outro, que é o da marca O TG. Monjaro tá sendo produzido no Diversas- Paraguai, né? Sim. E aí as pessoas estão utilizando de uma maneira assim, irresponsável mesmo. Mas não são aprovados no Brasil e não estão em registro na Anvisa. Então, Tá, a mas pessoa- aí agora vai fazer o quê? Depois que a mulher morreu. Quer enxergar agora? A Mas tá Anvisa dizendo, quer não ver morreu que não, tá aqui tá todo dizendo que não mundo morreu não, vendendo? desculpa aí, viu, gente? Tá dizendo que ela ainda tá No internada, eu não sei, hospital. mas eu ouvi dizer que morreu, eu não sei. Não, morreu não, tá no Ela tá hospital. internada ainda. Desculpa aí, pessoal, aí eu fui, realmente, fui botei o carro adiante dos bois, não morreu não. O problema é que ela tá internada, tá em estado grave. Sim. Tá em estado grave. Ah, mas eu acho assim, ó, Toné, aqui entre nós, a Anvisa também deixa muita coisa passar, batido. Tem tanto lugar vendendo esse Monjaro, menina, ninguém tá com medo de Anvisa, ninguém tá com medo de cadeia, de nada não. Tá tão... algo assim, sabe? Essas Ai, comprei, canetas tô com dinheiro, são acabou. vendidas irregularmente e costumam atrair brasileiro em função que é do preço é menor, E que é mais caro. barato. É, mas é caro, viu? Mas não tem nenhuma relação com o medicamento original. Você está sabendo que está comprando uma coisa falsa. E o custo menor não se deve apenas à evasão fiscal do contrabando, mas o produto é falsificado. Uma caneta vendida irregularmente não possui qualquer garantia que contenha a substância anunciada. Na melhor das hipóteses, o produto será inócuo e não vai ajudar no tratamento e ainda causar problemas mais graves, como adulterações que incluem a presença de patógenos infecciosos ou toxinas, que podem produzir sintomas graves com potencial de deixar sequelas ou até de matar. Eu acho que também as pessoas têm que ter um pouco de consciência. Coisa que compra na mão de qualquer um, sabendo que era contrabando, que não é regulamentado aqui pelos órgãos aqui daqui do Brasil, brasileiros. Então você não são regulamentados, você não tem que comprar. Você está expondo colocando sua própria vida em risco. Em nome de uma vaidade exacerbada. Não é assim. Fecha a boca, maluquice. Quieta com isso. Vamos parar. Não é assim. Tá tomando um remédio que você não sabe nem a eficácia. Que foi feito como? Em que laboratório? Que produto está ali misturado? Quem foi que fez? Foi algum químico? Quem fez? Quem produziu isso? A Anvisa tem que jogar duro. E as pessoas também tem que se conscientizar que não é assim. Você está expondo sua própria vida, colocando em risco. Tomando essas canetas emagrecedoras que não vai resolver. Aí, essa mulher está internada, pode até morrer. Está em estado grave. Quando acontece uma coisa, aí fica todo mundo com medo. Mas mesmo assim, tem gente mais ousada que desafia ainda vai e compra. Para produto do Paraguai, remédio.
Acho que naquela época eu acho que ainda continua, né? Que era bebida falsificada, era uísque falsificado. Aqui em Itabuna, a gente conhecia muitos que vendiam uísque. Você comprava uísque Black White, você comprava Ballantine, tudo falsificado. No outro dia era uma ressaca violenta. Não tava nem aí comprando essas bebidas. Johnny Walker. Você comprava essas bebidas todas, famosas, uísques, né? Marcas famosas, mas marcas realmente estrangeiras e que você bebia que eram caras. Aí vinha do Paraguai pagar metade do preço. Se é 100 reais um litro de uísque, você pagava 50, 40. Agora aguente o resultado, né? O fígado que no outro dia que se acaba, que você fica completamente exposto a ter um problema bem maior tomando essas porcarias que vem do Paraguai. Não bastam bebidas alcoólicas, vem também cigarros, que é grande o número de apreensões que a Polícia Federal pega, que vindo do Paraguai desses cigarros. E agora desses cigarros eletrônicos. E agora essas canetas emagrecedoras. Desconfie, gente, do preço baixo, da origem do que está vindo essas canetas. Não vai funcionar. Aí, deu no que deu. Pérola. A gente vai a um breve comercial, um intervalo e já já estamos de volta. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
TVI Folia, a alegria que transborda. A maior transmissão do Carnaval de Itabuna. Levando emoção, música, muita festa, ao vivo, direto da Avenida. TVI Folia, de 22 a 25 de janeiro, mostrando tudo que acontece no circuito, nos trios e nos bastidores da folia. Com a apresentação de Wendel Santos, Lucas Hussein, Barbosa Filho, Jari Soares e Aldenir Caldas. Um time preparado para fazer você vibrar do começo ao fim. São mais de 40 atrações nacionais e regionais. Energia, multidão e aquela alegria que só o Carnaval tem. TVI Folia, alegria que transborda. Você não pode perder. Estamos de volta. Já quero deixar um abraço aqui carinhoso para uma das nossas apresentadoras também que está nos assistindo, a Raquel Rocha. Um beijo, Raquel. A Raquel está aí ligadinha. Raquel, que além de ser cineasta, apresentadora aqui da TVI também, que tem um quadro especial. Ela é psicóloga, ela é um pouquinho de tudo. Ela é artista, ela é mãe, ela é assim maravilhosa. Então, um beijo para a Raquel que está também nos assistindo. E a gente tem uma matéria bem especial também falando aí sobre esse carnaval, porque a TVI está sempre presente e, claro, trazendo aí os bastidores do Carnaval Antecipado de Itabuna. Por isso, a Secretaria de Indústria e Comércio participou aí de uma vistoria no circuito do Carnaval de Itabuna, já fazendo ali a organização e, claro, trazendo ali algumas dicas para esses comerciantes que estarão ali, os ambulantes. Por isso, pode rodar a matéria, porque a TVI News está de olho em tudo do Carnaval Antecipado. Olá pessoal, estamos aqui no circuito do nosso Carnaval com a equipe de fiscalização da Secretaria de Indústria e Comércio, ao lado aqui do Bento Matos. Nós estamos aqui acompanhando a montagem da estrutura, mostrando aqui o mapa do evento para a equipe de fiscalização que vai estar aqui atuando em conjunto com a CESOP, com as outras secretarias, durante o período aí do Carnaval, não é isso, Pedro? É isso aí, Mauro. Como esse acordo de cooperação técnica entre as secretarias, nós somos parceiros há muito tempo. Os fiscais hoje estão aqui fazendo uma pequena vistoria, né? Também adequando não só o uso do solo, mas também fiscalizando com relação ao que pode e que não pode dentro do evento, já de forma preventiva, com relação à estrutura, com relação às utilizações de gás de cozinha, chamados GLP, nas barracas, que não vão poder, só vão poder ser usados se tiver um AET, um responsável técnico, e também vistoriando o local com relação à segurança do local. Então é isso aí, vamos aí continuar na fiscalização e a grande Maria do Bom Carnaval. Obrigado. Olha, a Secretaria de Indústria e Comércio aí à frente, cuidando, auxiliando e, claro, programando o melhor para você de casa poder acompanhar aí toda essa festa. É uma festa incrível. Pode abrir o áudio, Cássio. Deixa o áudio. Junto com a CESOP, com as outras secretarias, durante o período aí do Carnaval, não é isso, Pedro? É isso aí, Mauro. Como esse acordo de cooperação técnica entre as secretarias, nós somos parceiros há muito tempo. Os fiscais hoje estão aqui fazendo uma pequena vistoria, né? Também adequando não só o uso do solo, mas também fiscalizando com relação ao que pode e que não pode dentro do evento, já de forma preventiva, com relação à estrutura, com relação às utilizações de gás de cozinha, chamados GLP, nas barracas, que não vão poder, só vão poder ser usados se tiver um AET, um responsável técnico, e também vistoriando o local com relação à segurança do local. Então é isso aí, vamos aí continuar na fiscalização e a grande Maria do Bom Carnaval. Obrigado, pessoal. Carnaval de Itabuna promete, hein? Carnaval de Itabuna promete. Com certeza. É muito, gente. É muito, muito bom saber que, além de uma festa com segurança, a gente vai ter aí também os ambulantes ali com algumas dicas para fazer com que o comércio esteja sempre trazendo segurança nos alimentos, nas bebidas e, além de tudo, fornecendo ali o melhor atendimento e o melhor que a gente pode se ter em uma festa. Então, a expectativa com certeza é de um carnaval aí bem abençoado. O TVI News vai estar à frente. Roda aí pra gente de novo, Cássio. TVI Folia, porque o TVI Folia promete, hein? Começa amanhã, é amanhã. A cidade hoje já deve estar fervendo. Vale também ressaltar aqui para vocês que algumas das vias
de Itabuna estão interditadas. Ponte Marabá, aquele ligamento entre bairro Banco Raso, São Caetano e aquela ponte que vem do Mangabinha em sentido ao shopping está fechada, interditada. Então, totalmente interditada. A rua do shopping, aquela avenida toda até o final, ali próximo já ao Hospital dos Olhos. Então, aquelas duas avenidas estão completamente interditadas, apenas pedestres conseguem passar por ali, mas é até bom evitar. Ontem, enquanto eu passava à tarde pelo centro da cidade, eu vi algumas pessoas ali caminhando, gente, embaixo dessas estruturas de ferro. Ah, Pérola, mas eu não vou deixar de praticar minha atividade física. Estou em processo de emagrecimento, estou em processo de ganho de massa, estou em processo disso, daquilo, não sei o que, não vou deixar porque decidiram fazer uma festa na minha cidade. Mas aí você assume o seu próprio risco de alguma dessas estruturas por ainda estarem sendo montadas. Se houver, Deus me livre e nos guarde disso, uma queda ou se solte, você assume o seu risco, tá bom? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Jamais eu diria isso sem que eu soubesse ou que eu tivesse uma visão disso. Até porque a gente não adivinha as coisas. Mas a gente pode precaver, a gente pode prevenir. E tem aquele ditado, é melhor prevenir do que tentar remediar. Então, vai fazer sua caminhada, pelo amor de Deus, procura outra via, vai pelo outro lado da Beira-Rio, faz alguma coisa para sair de dentro do circuito, tá bom? É muito perigoso, sim. E as pessoas precisam ter consciência, porque depois que cai, depois que acontece alguma coisa, aí vai chorar, vai reclamar, vai dizer que foi a prefeitura, e nesse caso, a prefeitura não teve culpa de jeito nenhum, até porque o que a gente sabe a estrutura está sendo montada com equipes, a estrutura está sendo montada para trazer segurança, a estrutura está sendo montada para trazer beleza para a cidade, e você de casa fica guardadinho longe do circuito, até que o circuito esteja pronto, apto para receber todo mundo, tá bom? Então fica aí a diquinha para você de casa. E a gente tem mais uma matéria. É a inauguração da nova rodoviária de Salvador. Já estava precisando, hein? Já estava no momento. O que a gente sabe é que Salvador, por ser uma cidade muito turística, capital da Bahia, a gente sabe que tem um fluxo intenso de pessoas chegando de ônibus, outras que chegam ali na cidade e sabe que tem aquela rodoviária que já estava em um processo bem decadente. Então, a nova rodoviária de Salvador foi entregue e foi uma obra muito bonita. A gente tem a matéria, pode rodar, produção. A capital baiana passa a contar com um novo marco na mobilidade urbana. Foi inaugurada nesta segunda-feira a nova rodoviária da Bahia, localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras. O equipamento foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues ao lado de autoridades estaduais e federais e começa a operar na madrugada desta terça-feira. Os ônibus que chegarem em Salvador, vindo de qualquer canto da Bahia ou do Brasil, a partir das 24 horas de hoje, portanto, terça-feira, já chegarão nessa rodoviária. Hoje está inaugurado e, repito, a gente não fez aqui a inauguração hoje já funcionando para evitar transtorno, porque muita gente acaba atrapalhando quem vai chegar ou quem vai sair. Então hoje é a inauguração, uma grande festa. Antes da inauguração, o governador fez o trajeto de metrô da antiga rodoviária até o novo complexo multimodal, totalmente integrado ao terminal. A agenda também incluiu uma visita ao Centro de Controle Operacional e a entrega do novo SAC, ampliando ainda mais o acesso da população a serviços públicos essenciais. A partir de amanhã já estamos aqui atendendo, a estimativa é atender até 20 mil cidadãos por mês, no ponto relevante estratégico, porque aqui você vai ter o cidadão que vem do interior, você vai ter da redondeza de Águas Claras, Cajazeiras, com serviços novos como Defensoria Pública. A nova rodoviária é a maior e mais moderna do Norte e Nordeste. O empreendimento ocupa uma área superior a 127 mil metros quadrados e conta com 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque, estacionamento para 847 veículos e 260 espaços comerciais, além de serviços como saque, clínicas, praça de alimentação e delegacia territorial. Cássio, volta aqui pra mim, Cássio. Cássio, volta pra mim. Fica chamando Cássio, o programa ao vivo é isso. Mas além de ser ao vivo, a gente tem, assim, uma participação mais do que especial. Raquel Rocha entrevista em mais um quadro. Raquel,
Você, hein? Você sempre aqui brilhantando as nossas manhãs. Por isso, roda a vinheta, porque vem aí Raquel Rocha, entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Raquel Rocha Entrevista. A minha convidada de hoje é a escritora Rossana Araripe Lindotti. Falei certinho? Certinho. Rossana está aqui na TV pela primeira vez, Sim. Correto? Nunca tinha vindo Não. na TV. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela como escritora, mas antes vamos lhe apresentar para o público. Você é de Itabuna mesmo? Nasceu em Itabuna? Eu sou de Itabuna. Uhum. Nasci aqui. Ok. Começou sua vida, você estava me contando aqui mais cedo, não foi como escritora, sua vida profissional. Como é que foi o início da sua vida profissional? Eu segui outros caminhos. Eu fiz, o primeiro curso superior que eu fiz foi o curso de medicina na Baiana, em Salvador, porque era o sonho do meu pai. E foi quando você saiu de Itabuna? Só passei 3 anos fora, nesse período. Mas você morou em Itabuna até terminar o ensino médio? Sim. E foi para Salvador fazer medicina na Baiana? Isso. Aí, após 2 anos, eu resolvi seguir meu sonho, que não era esse. Não era medicina. Tá. Eu gostava da faculdade de psicologia, mas não tinha aqui em Itabuna. Então eu voltei. Mas tinha lá em Salvador, né? Tinha. Mas quando você saiu da medicina, você... Eu quis voltar, porque além de sair da medicina, eu também não gosto de morar em cidade grande. Voltei para casa. Sim. Aqui o que nós tínhamos era o curso de Direito na antiga FESP, que hoje é o ESC. Inclusive era um curso muito bom. E fiz o curso de Direito, advoguei 2 anos. E eu fiz um concurso para a Secretaria da Fazenda, para o cargo de auditor fiscal. E passei 30 anos lá trabalhando. Como auditora fiscal. Como auditora, da o último Secretaria da ano Fazenda. foi como inspetora. Me aposentei em final de 2016. Como inspetora. Como inspetora. Até aí tinha livro, tinha literatura na sua vida? Olha só, eu fui criada cercada de letrinhas. Eu venho de uma família de leitores, muitos leitores, e alguns escritores que já publicaram livro. Então eu tinha esse desejo, mas era uma coisa ainda longínqua, até porque eu não tinha tempo. No meio do período dos 30 anos na Cefaz, eu resolvi fazer a faculdade de psicologia, porque chegou aqui a primeira turma da FTC em 2001. Enquanto você ainda estava trabalhando na Cefaz. Isso, bem no meio, em 2003. E aí eu comecei a fazer isso, as aulas eram à noite, eu trabalhava durante o dia inteiro, não tinha tempo para escrever nem para pensar em outra coisa. E aí eu me aposentei, eu formei em psicologia, que eu queria preparar uma atividade gratificante para a minha aposentadoria. E era um desejo antigo. Então eu saí da Cefaz, eu já estava atuando como psicóloga, tem 18 anos que eu atuo como psicóloga clínica aqui em Itabuna, atendo adultos sob a abordagem terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz uma especialização depois nessa abordagem. E aí, quando eu me aposentei da Cefaz, sobrou mais tempo, porque eu, como psicóloga, meus horários eu poderia organizar melhor. Depois de algum tempo, eu comecei a escrever um livro. E, em paralelo, um livro de contos. E aí, foi como tudo começou. Um livro de contos. Um livro... Eu comecei a escrever as duas coisas, um romance e um livro de contos. Até então, eu estava fazendo isso sozinha. Um dia, minha irmã, Luz Araripe, que também é escritora, está com alguns trabalhos prontos em vias de publicação, ela me falou de um curso, o curso Formação de Escritores da Metamorfose, que é em Porto Alegre. E também tem uma editora que publica livros de alunos. Sim. O curso durou 13 meses. Durante o curso eu aprendi, as técnicas da escrita, aperfeiçoei aquilo que era, assim, era um trabalho só meu e comecei a ser guiada. E tínhamos aulas semanais com bons professores, lives, tínhamos vídeos. Até hoje eu recebo esse material. Então você se preparou para ser escritora? Fui me preparando. Fez uma formação para ser escritora. Isso. E houve uma experiência muito interessante que durante o curso, a Metamorfose, ela providencia produção de coletâneas com os alunos. Cada um tem sua temática e a gente escolhe e participa. Eu participei de 3 coletâneas antes de chegar até aqui, durante o curso. Que são esses livros que você trouxe para a gente, Sim, né? passando. Na ordem aqui, ó.
As Vidas que Ninguém Vê. Foi o primeiro, correto? Você consegue colocar aqui na fechada, Cássio, por favor? Aqui, As Vidas que Ninguém Vê. É um livro de contos, crônicas, poemas? Essa coletânea é a primeira coletânea impressa. Ah. Houve outra antes, em e-book, que está no YouTube, Dia das Mães Fantástico, onde eu participo com um conto chamado A Mãe, o Bebê e o Berço. Aí veio essa, que é uma coletânea de crônicas. Sim. Essa coletânea, a gente relata experiências reais a respeito de pessoas socialmente invisíveis. Essas pessoas desfavorecidas socialmente, que muitas vezes nós ignoramos. E eu tenho uma experiência com uma pessoa que eu acompanho há mais de 40 anos. Eu contei a história dela nessa crônica, obviamente com um nome diferente. Sim. E o nome que eu coloquei nesse conto foi Das Graças. É uma Não o pessoa que nome. você conhece? Sim, eu acompanho há mais de 40. É uma dessas pessoas, muito pobre, com muita luta, e eu conto a história que dela. É um personagem invisível, né? Sim. Para a sociedade, Sim, lógico. sim. E foi publicado em que ano? Esse foi no percurso entre setembro de 2024 a outubro de 2025. Que eu terminei o curso, não minto, entre setembro de 2023, terminei o curso em outubro de 2024. Então foi nesse período, eu não sei dizer exatamente a data. Essa foi a primeira impressa. As Vidas que Ninguém Vê. Na sequência, nós temos aqui Crianças Pequenas, que também é outra coletânea, É outra né? coletânea, Raquel, só que essa de contos, que fala da aventura de gerar, cuidar e educar uma criança. Eu tenho 6 netos. Coloca então, na fechada aqui. E teve quantos filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Cada um teve 2 filhos, então eu tenho 6 netos. Então, história de criança eu tenho bastante. O meu é um conto de autoficção, que é quando você conta uma experiência sua, só que ficcionaliza alguns detalhes, nomes e tal. Então, o nome desse conto meu aí é A Pulseira de Bolinhas. E é uma história... Uma história sua, minha, que você uma experiência. viveu. E você colocou aqui nesse livro Crianças Pequenas. Foi a segunda. Esses textos, essa crônica e esse conto, estão na internet para quem quiser ler em algum lugar ou só no livro? Eu não tenho certeza. Eu acho que se você entrar no site da Editora Metamorfose, você encontra. Encontra, né? Editora Metamorfose, gente. E esse aqui, que foi lançado aqui em Itabuna, é um romance, A Vida Não Desiste. Fala um pouquinho sobre esse romance pra gente, Rosana. Tá. Dá uma fechadinha aqui, Cássio. Esse livro, que é o romance que eu comecei a escrever lá há muito tempo, ele é uma história de superação. Os protagonistas, né, Denis e Marta, eles não se conhecem. Denis é um rapaz que foi afastado dos irmãos desde a infância, viveu em orfanato e o maior desejo da vida dele é reencontrar os irmãos. Marta é uma moça que tem uma vida pacata e ela recebe um diagnóstico assustador que ameaça a sanidade mental dela. Então eles se encontram. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas quando eles se encontram, as vidas deles se entrelaçam, o amor e a dor caminham juntos e impactam a vida de ambos. Tem outros personagens nas subtramas e todos convergem para um mesmo ambiente. E aí, onde a história se desenrola. Isso. Esse tema... E esse Raquel, nome lindo, A Vida Não Desiste. Então, esse tema... A capa também ficou linda, viu? De quem é a arte da capa? Observe aí que é um chão árido. Com uma e plantinha. A vida insistindo em nascer. E a gente vê isso às vezes, assim, um verdinho no concreto, no paralelepípedo, no cimento. Né? Eu observo muito isso, inclusive eu fotografo quando eu encontro. Cássio, mostra aqui só a capa. De quem é essa fotografia? A fotografia ou foi um desenho? Eu encomendei ao capista da editora, eu disse como eu queria. Fiz poucas mudanças e gostei muito do resultado. E esse título já nasceu praticamente junto com o romance. Com o romance. Esse tema, persistência, superação, não desistir, é um tema apaixonante para mim. Porque eu tive há mais de 2 décadas uma experiência muito forte de superação.
Questão de saúde? É, um acidente automobilístico com morte e tal. E eu sofri bastante e passei 2 anos me reabilitando. E isso dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois. Eu não era mais a mesma, mas esse tema para mim foi a minha jornada, praticamente, de não desistir, porque foram muitas dificuldades. Você sabe, quando a gente escreve, a gente sempre coloca nossa subjetividade. É inevitável. Inevitável. E aí nós somos influenciados pelas experiências que nós vivemos e também pelas leituras que fazemos. Sim. E eu leio desde 5 anos de idade, eu nunca mais parei. Minha mãe faleceu há 2 anos, ela tinha 800 livros. Nossa. E eu cerca de 600. Absorvi. Você ficou com a biblioteca da sua mãe? Fiquei com uma boa parte dela, a outra nós distribuímos por pessoas que gostam de ler. A gente achou bom fazer isso, né? Foi muito legal dividir com as pessoas, para terem uma lembrança dela e terem prazer de ler, da leitura. E aí, o gatilho mesmo para eu começar, vou escrever, foram os livros de Lisa Genova. Ela é uma neurologista que escreve histórias desse tipo, de problemas neurológicos. E o que me deu o gatilho mesmo foi um livro dela chamado Nunca Mais Raquel. Raquel é o seu nome. Mas o livro mais conhecido dela é Para Sempre Alice, que foi adaptado para o cinema. Eu li dela A Família O'Brien, li Com Amor Anthony. Então, eu sou assim, quando eu gosto de um autor, eu persigo, eu fico esperando ele escrever outro livro e leio tudo que já tem. Então, esse foi o gatilho, porque é uma história de superação também. Raquel supera a dificuldade dela. Agora eu fiquei curiosa. Sou O Para Sempre Alice eu li, né? Que é um livro belíssimo e que conta a história de uma mulher que tem o Alzheimer precoce, né? O Alzheimer é uma doença muito difícil em qualquer idade. Foi um livro que me tocou muito. Primeiro que eu tenho um histórico familiar de Alzheimer, né? Significa que existe uma predisposição em mim. Eu também. E mesmo quando vem tarde, a pessoa ela percebe os primeiros sinais de esquecimento, já é uma angústia muito grande, É muito né? angustiante. E o livro ele trata disso de uma forma muito bonita, porque ele fala assim, quem somos nós sem nossas memórias? Isso mesmo. Enfim, e aí a questão da psicologia, ela vem na sua vida e de alguma forma está linkada a tudo isso, né? A superação, ao que você escreve, pelo que eu vi aqui nos plots das suas histórias, tem muito esse teor um aprofundamento psicológico, né? De tentar mostrar a dor humana e ao mesmo tempo a superação. E é um narrador em terceira pessoa onisciente, então o narrador conhece os sentimentos e os pensamentos dos personagens. A profissão de psicóloga clínica tem a ver com isso, porque a gente o que mais faz é escutar. A gente escuta histórias. Eu costumo dizer isso, a gente escuta histórias. E no próprio curso, quando você começa a entender as emoções que impulsionam o comportamento humano, e no atendimento aos pacientes, a gente conhece muitas histórias. É verdade. E ninguém vai ao psicólogo assim por nada, vai porque tem algum sofrimento, algo incomodando. Então, são muitas histórias de sofrimento. E aí você vai ficando mais próxima dessa psique das pessoas. Agora, não é um privilégio, obviamente, do psicólogo escutar. Se a gente tem um olhar atento para o mundo, prestar atenção, ter empatia pelas histórias e dramas humanos, você consegue escrever sobre isso. Eu sou uma pessoa que uma vez as pessoas estavam me perguntando, né? Porque eu, quando era pequena, eu falava assim, não, eu vou ser escritora, eu quero escrever histórias. Eu gosto muito de escrever. Legal. Mas, na minha vida, eu fiz o curso de comunicação e trabalhei como documentarista, fazendo documentários e fiz psicologia. Fez psicologia também? Sou psicóloga também. Legal, minha colega. Apaixonada pela psicologia e apaixonada pela psicanálise. A gente só muda a abordagem. Isso. Mas o que... e aí, numa entrevista, inclusive, eu falei assim, mas se você parar para pensar... a minha paixão por histórias, sabe, o meu interesse genuíno pelo ser humano, ele está nas 3, com certeza, sabe, nos 3 desejos, sabe, de que eu quero ser uma escritora, eu quero escrever histórias, eu escrevo histórias, de que eu quero registrar essas histórias através dos documentários, literariamente, e quero também isso através também do entrevistas por escrita. O que eu estou fazendo aqui é mostrar a sua história. Eu quero saber sobre sua história, eu quero que você conte sua história.
e eu quero escutar a sua história. Então, até aqui na TV, quando o meu interesse por histórias, ele também está presente. E na clínica a gente escuta histórias assim que muitas vezes você fala isso aqui, né? Daria um livro, né? Um livro não seria tão criativo para contar uma história como essa. Cada história é fascinante. E é uma honra, né? Quando a pessoa, ela se desnuda, ela se abre, ela se expõe sem nenhuma máscara para você, para contar do sofrimento, das dores, dos desejos. Então, eu também sou apaixonada legal saber por que histórias. você é psicóloga e você gosta de escrever. Quem sabe você vai começar essa jornada aí. Já tem algumas coisas escritas. Tem em coletâneas também, tem contos publicados. Tem alguns romances. Os romances estão na gaveta. Eu quero amadurecer mais, sabe, Rosana? Alguns escritores escrevem precocemente, depois se arrependem, né? E tira o livro da sua biografia. Então, romances eu quero amadurecê-los e publicá-los mais tarde. Mas estão registrados na Biblioteca Nacional, estão prontinhos. Mas eu não... Que legal. Eu escrevi aos 22 anos... Eu acho que já não é aquela história que eu quero contar. A gente muda. Então eu penso, que bom que eu não publiquei aquilo aos 22. Né? O filósofo Heráclito ele dizia que ninguém se banha nas águas do mesmo rio duas vezes. Cada dia nós vamos mudando. Porque nós não somos os mesmos e o rio também não é o mesmo, né? E aí você publica esse livro aqui também já numa fase da sua vida, assim, de maturidade, de experiência, de conhecimento, não é? Você olha para ele e pensa assim, essa é a história que eu quis contar. Estou muito satisfeita com a experiência. A única coisa que eu lamento, Raquel, eu acho que foi na hora certa, na hora que eu tenho mais tempo, na hora que eu tenho mais histórias para contar e que eu estou mais madura, como você disse. A única coisa que eu lamento de não ter começado antes é que minha mãe, ela faleceu há 2 anos. Ela era apaixonada por isso, ela tinha um desejo de escrever, irmãos delas publicaram um livro, e ela tinha um caderno onde ela escrevia muita coisa. Uma vez eu até fiz artesanal para ela, para ela colocar, dar de presente no Natal na família. Eu fiz impresso para ela com uma capinha, foto e tudo, uma coisa bem artesanal, e ela distribuiu por toda a família. E ela era aquela pessoa assim que, quando eu era criança, que eu aprendi a ler, eu ficava lendo meu livro infantil e ela lendo o romance dela do meu lado. Sim. Toda hora eu interrompia a leitura dela para perguntar o significado de palavras que eu não conhecia. Sim. E ela com toda a sabia. paciência me ensinava. Ela era professora, foi ela que me alfabetizou. Então eu só lamento isso em questão do tempo. Se eu tivesse começado antes, daria tempo para ela acompanhar esse processo meu aí. Eu vou até ler aqui essa dedicatória, porque eu adoro ler. Por favor, leia. Dedicatória de livro, viu? Leia. Sempre quando eu pego um livro, a primeira coisa tem que eu leio é a dedicatória e tem dedicatória. agradecimentos também, pode ler. Eu já imaginava que sua mãe ia estar aqui. Por isso que você está me contando. Dedico este livro aos meus pais, Elsa e Eusébio, em memória, que me guiaram e me protegeram por tantos anos e que despertaram em mim o amor pela leitura e pelo estudo, me incentivando a crescer e comemorando comigo cada conquista. Gratidão e saudade. Ai, que homenagem bonita. É que meu pai, ele me incentivou muito ao estudo. Para ele, o estudo era o único caminho. Então, ela de um lado e ele do outro, eu sempre estive no meio dos livros. E dedicou a eles, né? O seu primeiro romance, e que seja o primeiro de muitos, 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 muitos. Já fiquei curiosa para conhecer a história de A Vida Não Desiste. Quando já tem projeto de outros livros? Como eu disse, eu tenho um livro de contos que está pronto. Pronto para ser lançado. Depois desse, eu vou imprimir, editar, né? Fazer todo aquele processo que eu passei, leitura crítica, revisão, diagramação, tudo isso que agora eu já aprendi como é, né? E vou publicar. Em breve está saindo um livro de contos. Esse livro, a maior parte dos contos, são 26 contos. A maior parte são contos de autoficção, mas tem alguns que são pura ficção. Eu queria falar uma coisa, Raquel, divulgar aqui o meu site. Eu fui instruída durante o curso para fazer um site e publicar textos. Então, eu fiquei assim, poxa, será que eu vou ter conteúdo? Tem um livro de contos, será que eu vou ter tanto conteúdo? O resultado é que
Eu publico um texto toda semana. Tá fluindo, assim, toda semana. Então, esses textos é só entrar. É meu nome completo, Rossana Araripe Lindotti. Rossana Araripe Lindotti. Lindotti.com.br. Uhum. Tem E uns são 2 50 S's, textos. viu, gente? Rossana, 2 Isso. S's. Araripe Lindotti. Meu nome quem escolheu foi meu pai. .br. E também tem seu Instagram, não é? É Rossana Lindotti. Para também acompanhar um pouco do seu trabalho lá no Instagram. Querida, gratidão pela sua presença, viu? Por ter trazido seus livros, por ter Raquel. contado sua história tão bonita. Uma história de uma pessoa que lutou pelo que queria, né? Eu não pretendo parar enquanto eu viver, tiver saúde e a mente saudável. Uhum. Eu pretendo continuar escrevendo porque eu sabia que eu ia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Todo ser humano tem necessidade de se expressar. E eu encontrei canais para me expressar agora. O site, o livro, enfim, o Instagram. E que Muito continue obrigada a se você expressando. pela oportunidade, viu? Foi bem. Continue se expressando, escrevendo histórias lindas e falando sobre a dor e a superação. Acima de tudo, sobre a superação, né? Porque são histórias que eu imagino que são histórias de esperança. Sim, com certeza. Obrigada. E você que nos assistiu até agora, lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu coração e seja feliz todos os dias. Beijos. Calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Estamos de volta, mas já finalizando o programa. Tonezinha, você tem alguma coisa pra gente? Não, estamos encerrando. O carnaval tá aí, começa amanhã. Então, juízo, não é? Brinque, se divirta com tranquilidade, vai de espírito aberto para brincar, folião. Tenha que brincar, gritar, cantar, sair do chão, sem violência, por favor. E cuidado, se beber muito, não dirija, pelo amor de Deus. Até a próxima. Boa tarde a todos. TVI, 20 anos. Feliz Carnaval! Até amanhã! Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela audiência e o carinho diário. TVI News às 10 horas. Nesta quinta-feira já começa na energia do TVI Folia, Carnaval Antecipado de Itabuna. Beijo, beijo, beijo.